Ilustres, eu até que podia chamar esta coisa de debate, mas está bem distante de ser um debate. Porque independentemente do que eu pense a respeito de uma pessoa, não me dá o direito de aparecer em cadeia televisiva e proferir ofensas deste jeito. É inadmissível. Aliás, a própria televisão não podia convidar 5 pessoas com a mesma linhagem ideológica para fazerem um debate. Que tipo de debate ocorreu aí? Nenhum. Tampouco deviam permitir que os intervenientes usassem expressões tão pesadas a respeito de alguém que não está no painel. É inadmissível. O Sheikh Munir é uma das figuras mais dignas da comunidade portuguesa, não é da islâmica. Se nós escapamos da vaga terrorista que varreu e matou por essa Europa fora e que fez com que a Mesquita de Lisboa não se tivesse tornado um antro de radicalização, foi graças ao Sheikh Munir, à sua bondade, à sua dignidade e ao facto de ele ser um homem, um pacificador e um homem inteligente e moderado. Portanto, é de uma especial vileza o que aconteceu. Mas, repito, estes grunhos, imbecis, que não conhecem história, porque, pelos vistos, o sistema público não ensinou história, não sabem que durante dezenas de anos nós achávamos que o piloto de Vasco da Gama, já que são tão patriotas, era um árabe, o Ibn Majid. Não era aparentemente o Ibn Majid, porque já estava muito velho para navegar com o Gama, mas foi seguramente, era o maior mapeador, o maior cartógrafo e o grande navegador do Índico, e foi seguramente alguém que o Vasco da Gama consultou ou que aprendeu através dele. De qualquer das maneiras, o piloto de Vasco da Gama era um Gujarati, era um indiano do Gujarat. Portanto, estes patriotas que acham que nós não temos nada a ver com estas comunidades, não sabem a história de Portugal. Não sabem o que é a África do Índico. O Sheikh Munir vem de Moçambique. O André Ventura não sabe. O André Ventura aquela até disse, frase só dizer dele, que os combatentes não sabem nada. Não havia muçulmanos combatentes. Não sabem, mas não é só isso. O Moçambique teve sempre uma comunidade islâmica, como é evidente, islâmica não no sentido radical e fundamentalista, mas uma comunidade muçulmana por causa do Mar da Arábia, na África do Norte, Somália, etc. E depois da África do Índico, que é muçulmana, evidentemente. E, portanto, Moçambique tem a religião muçulmana, entre o animismo, entre o nosso cristianismo, etc. Bom, não quero estar aqui a dar uma lição de história, mas eu acho que André Ventura tem que ler um bocado de história de Portugal antes de falar, porque o que ele disse, o que é que faz o Sheikh Munir participa há 25 anos nesta cerimónia, exatamente, nesta cerimónia, e está lá por uma razão histórica, pela mesma razão que o Gama foi para a Índia com um piloto do Gujarat. O piloto não era um cristão português, nem era louro de olhos azuis. Portanto, é bom, antes de nós começarmos a dizer estas coisas, saber que isto é uma humilhação, um chefe político que se afigura como patriota e não sabe história de Portugal, é um idiota, não é um patriota. Ponto 2. Ponto 3. Os neonazis. Desinibição social em relação ao racismo e à xenofobia no espaço público atualmente. Era algo que estava num circuito fechado das redes sociais. O surgimento do Chega veio criar uma legitimação que não só faz com que eles transbordem para o espaço público, como há um Ventura no espaço público, é um Ventura nas redes sociais muito mais inflamatório, muito mais instigador, que faz com que legitime também no espaço público uma série de ações que se tornam naturalmente tendem para a violência, e tendem para a violência verbal, e tendem para a violência física. E é aqui que o Estado tem que agir de forma a pôr fim, a pôr cobro qualquer desse tipo de violências, porque há um equilíbrio um pouco difícil de gerir entre o que é a liberdade de expressão, que a democracia alberga mesmo quando é abjeta, e a violência verbal e a violência física que o Estado democrático não pode permitir. Estas são equilíbrios que se têm que gerir. E o Estado tem que agir imediatamente e tem que proteger, porque há, neste momento, um clima que se está a instalar de um certo medo que os cidadãos não radicalizados começam a sentir na sua vida.
distribuir pessoas que fazem o bem, pessoas humanitários. As pessoas do Porto. Que fazem o bem, sentem-se agora intimidadas em estar a distribuir alimentos à noite. Eu acho que estamos a chegar a um ponto de loucura. Eu, em relação ao Dr. Ventura e à sua ignorância, que eu acho que pode ser deliberada ou assumida, eu quero trazer-lhe aqui uma pessoa que eu conheci, que se chama Assoumane Camara. Eu entrevistei-o em 2014 na Guiné. Os nacionalistas, pelo menos, têm que ser cultos para poderem falar da história, nem que seja de uma forma revisionista. Não, podem ser nacionalistas, podem saber a história para ter que... Nem que seja para manipulá-la, mas precisava... Este homem era um comando guineense que lutou por Portugal. E era dos comandos. E era muçulmano. Portanto, quando foi a independência, teve que fugir para a Guiné-Conakry, porque houve como tinha lutado pelos portugueses, houve uma purga desta gente, porque foram abandonados, houve uma purga desta gente pelos serviços do Nino Vieira, foram atirados vivos aos jacarés. Uma série deles, foram milhares mortos, e este homem, em 2014, ainda tinha uma fotografia dos comandos portugueses, dizia-se português, enfim, dizia-se comando, recitava o Mama Assuma dos comandos e era muçulmano. Portanto, Ventura conseguiu insultar este homem. E como é que os antigos combatentes que estavam presentes naquela cerimónia, os comandos que estavam presentes naquela cerimónia, que combateram ao lado deste homem. Este homem fazia as operações especiais do lado do Senegal, nos sítios mais perigosos, e aceitaram que este homem fosse insultado. É por isso que os antigos combatentes que estiveram no 10 de junho permitiram que este homem fosse insultado por Ventura, e permitiram que um tipo como o Ventura voltasse a insultar o seu camarada. E ninguém o criticou Como é que os seus combatentes permitem que este homem fosse insultado desta maneira? É aviltante. Assoumane Camara, comando português. E eu acho que isto é permitir a violência sobre a memória, que é uma coisa que eu acho que permitem que o Ventura faça de uma forma abjeta. Daniel. Por ser ignorante.